Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a como fazer uma planilha de orçamento mensal. Bom, todo mundo precisa ter uma planilha para poder se planejar, para poder ter um norte, um rumo para onde seguir. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês e também vou mostrar a planilha que eu montei baseado nos meus cursos de finanças pessoais e também livros que eu já li muitos livros sobre o assunto, vídeos que eu já vi e todo um compilado assim de informações. Então vamos lá. As primeiras coisas que você precisa saber é que você precisa conseguir reduzir esses custos, porque geralmente quem está fazendo uma planilha de um orçamento mensal está buscando dar uma reduzida nos custos. Se você tem interesse em fazer isso, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, sobre como você consegue enxugar grande parte desses seus gastos. Então vamos começar com a nossa planilha. Eu vou deixar ela passando em algum lugar aqui. E, primeiramente, você precisa ter muito em mente como vai funcionar a porcentagem de divisão. E existem dois tipos de porcentagens dependendo da sua situação. Bom, a primeira situação, que é a ideal, é a situação das pessoas que não possuem dívidas, que não têm, assim, que não são com nome sujo, não tem alguma pendência, assim, muito grande para pagar. Esse primeiro grupo, ele vai ter um tipo diferente de planilha. Essa planilha vai consistir no seguinte: 50% dos seus custos vai ser para aquilo que é essencial. Então, lá naquele vídeo que eu falei para vocês sobre como enxugar os gastos, é para que justamente os seus gastos, tipo, os seus custos fixos do mês, fiquem apenas em 50%. Então, a gente tem que trabalhar o máximo possível para conseguir encaixar tudo aquilo em 50% de tudo que você ganha. Os fixos seria o seu aluguel, a água, a luz, internet, o condomínio, a prestação da sua casa, seja o que for que esteja ali as suas necessidades essenciais, que é preciso para você sobreviver. Depois desses 50% serem reservados para isso, 30% de tudo que você ganha, você precisa guardar, você precisa fazer com que aquele dinheiro seja poupado. Só que a gente não vai simplesmente guardar, deixar esse dinheiro numa poupança. Desses 60%, o que você vai fazer? 20% você vai colocar para sua reserva de emergência. O que seria a sua reserva de emergência? É 6 meses ou 12 meses, o máximo de meses possíveis que você puder, do seu custo de vida, para que se acontecer alguma coisa, como o que está acontecendo agora com a gente, você não fique mal, assim, você consiga passar por isso bem. Então é muito importante que todos tenham uma reserva de emergência. A gente nunca dá muito valor quando não tem muita noção do que pode acontecer, mas a gente está presenciando um evento muito simbólico de que é realmente importante a gente ter a reserva de emergência. Então, esses 20% você vai colocar na reserva de emergência. Para onde que vai esse dinheiro? Você vai deixar na poupança? Não, você não vai deixar na poupança, porque apesar de ser um investimento com uma alta liquidez, você não vai ter um bom rendimento. Quais são as características da sua reserva de emergência? Onde que ele tem que estar investido? Ele precisa estar investido em algum lugar que tenha uma alta liquidez, ou seja, você possa tirar muito rápido, ele tem uma rentabilidade de baixa a média, porque quanto menor a rentabilidade, mais baixo é o risco. Então não pode ter risco. Por exemplo, você não pode colocar sua reserva de emergência em ações, porque como a gente viu, o mercado de ações é muito volátil. Hoje ele está ali para cima do 100k, o Bovespa, por exemplo, e daqui a pouco ele está ali, cai 30, 40%. Então é importante que esteja em um lugar que você possa tirar rápido, tenha uma certa rentabilidade, que tem que ser maior que a poupança, e que ele também tenha uma alta liquidez. Para isso que a gente tem? A gente tem alguns fundos, a gente tem o Tesouro Direto, que rende mais que a poupança, e mais algumas opções aí nesse segmento. Os outros 10% que a gente vai fazer com ele? Os outros 10% você vai aí sim alocar em um investimento que tenha maior volatilidade. Por exemplo, as ações, que é um investimento que ele varia bastante, então geralmente 10% de tudo que você ganha é um valor que não vai te fazer falta. Então ali você pode deixar em ações, porque é um investimento de alta rentabilidade, ele não tem uma liquidez boa, então não serve para você deixar sua reserva de emergência justamente por isso. Então você vai deixar ali 10% só. Não é um investimento muito seguro, então ali é justamente somente 10%. Depois disso, a gente precisa também, acho que todo mundo precisa esparecer um pouco. Então, 10% de tudo que você ganha, você vai deixar para você gastar com o que você quiser. Esse valor é bem importante porque se a gente fica muito tempo bem restrito,
acaba que, sei lá, uma hora dá uma confusão mental e a gente acaba gastando com o que não deve. Então, é importante você manter ali esses 10% para você gastar com o que você quiser. Agora, os outros 10% que vai sobrar, então lembra, a gente tem 20% que foi para reserva de emergência, 10% que a gente vai investir em ações, 10% que a gente vai gastar com o que a gente quiser e os outros 10% vai para os seus objetivos. Porque, além desse dinheiro que vai estar ali em ações, ele vai estar rendendo, claro, vai ser um dinheiro que você pode usar mais para frente para objetivos. Mas é importante que ele seja um dinheiro para longo prazo. Por exemplo, você vai deixar ali sem o intuito de tirar. Você vai deixar ele para render e para fazer com que esse dinheiro aumente para futuramente você poder ali ter uma independência financeira. Claro que o conjunto da ópera vai fazer com que você tenha uma independência financeira mais rápida, mas o intuito ali das ações não é você tirar o dinheiro, é você deixar lá rentabilizando. Os 10% do objetivo seria uma coisa que você quer fazer, por exemplo, uma viagem que você quer fazer, um intercâmbio, um curso, uma coisa especial para você que você realmente quer, então você vai colocar ali 10% todo mês. Você pode deixar esse dinheiro num fundo rendendo, depende muito também, porque você precisa saber qual é o prazo que você quer esse objetivo. Por exemplo, eu vou realizar isso em um ano. Então, com esses 10%, você conseguiu esse valor total com 10% do seu orçamento em um ano, você pode colocar, por exemplo, num fundo que tenha o prazo de um ano. Ou se não, se for para 2, 3 anos, você coloca ali no prazo de tempo que você precisa. Então, a gente tem muitos investimentos que, quanto maior o prazo, mais rentabilidade você vai ter e eles são seguros. Então, é bem interessante dar uma pesquisada. Esse é o orçamento do primeiro grupo para quem não tem dívidas. Agora, o orçamento do segundo grupo para quem tem dívidas. Bom, quem tem dívidas precisa se preocupar um pouco mais em zerar essas dívidas para que os juros não continuem aumentando, porque quanto mais tempo passa sem você pagar a dívida, mais juros se acumulam. Então, primeiro de tudo, você precisa zerar essa dívida, mas você pode continuar investindo ao mesmo tempo que você está quitando uma dívida, não necessariamente você precisa pagar toda a dívida de uma vez. A gente vê a Natália Arcuri, que é uma especialista em finanças, tem um canal enorme de finanças no YouTube e que ela faz reality shows em que ajuda as pessoas a quitarem suas dívidas ao mesmo tempo que as pessoas vivem, né? Não ficam só sobrevivendo para pagar dívida e ela também consegue investir, juntar dinheiro para algum objetivo. Então, isso que é válido. Para nossa segunda planilha, você vai precisar se adaptar um pouco. Por quê? Você vai precisar colocar ali, levantar suas dívidas. Quais são as dívidas que você tem que você vai precisar quitar? Primeiro, né? Porque você vai ter que procurar quais são as de juros maiores, que é aquilo que vai mais te prejudicar. Daí você vai fazer ali toda uma série de coisas para você conseguir reduzir o máximo possível dessas dívidas. Então você vai procurar estratégias para reduzir dívida. Tem muito canal no YouTube aí que ensina estratégias. Então o nosso intuito aqui hoje é te ensinar o orçamento. Depois que você tiver esse conhecimento de como reduzir as suas dívidas, que tem várias estratégias, o que você vai fazer? Você vai adaptar essas porcentagens para a sua planilha. Claro que tem gente que não tem muita habilidade com números, mas é uma coisa simples assim que quando você aprender é matemática básica, vai mudar a sua vida. Então, você vai ver qual é a porcentagem ali que você vai precisar todo mês para você pagar suas dívidas. Claro que algumas você vai ter que parcelar, você vai ter que renegociar. Depois de tudo isso, você vai ver quanto por mês que vai ser destinado para essas dívidas. Então, você vai pegar ali 50% do quanto você vive. Claro que talvez se tiver muita dívida, você vai precisar reduzir esses 50%. Ou você vai precisar mudar ali no quanto você ganha, para poder dar conta de tudo. Como que a gente muda o valor que a gente ganha por mês? A gente precisa fazer renda extra. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre renda extra, vou deixar linkado aqui embaixo para vocês também, com várias dicas do que vocês podem fazer para conseguir renda extra, que inclusive é uma coisa que a Natália usa no reality, então é possível para todo mundo. Qualquer um consegue aumentar quanto ganha ali por mês. Então, se for necessário que você faça isso, é bom. Daí você vai pegar a porcentagem de quanto está destinado para as dívidas e vai adaptar ali naquelas outras porcentagens. É importante que tenham todas aquelas porcentagens, pelo menos um pouquinho você vai ter para gastar com o que você quiser, pelo menos um pouquinho você vai ter que ter para os seus objetivos, é tudo uma questão de você rebalancear essa conta. Então, por exemplo, ali, se você tem 10% de tudo que você ganha para dívida, você pode reduzir 10%, por exemplo, você vai deixar só 5% para
gastar com o que você quiser e só 5% para você realizar os seus objetivos. Então, você vai tirar dali da onde menos vai fazer falta. Daí, você vai ajeitando conforme precisar, então, dessa forma. Bom, pessoal, eu vou deixar essa planilha meio pronta aqui embaixo para vocês. Então, é só vocês baixarem a planilha. Não é uma coisa muito elaborada, porque a gente precisa de uma coisa simples para seguir. Se você começar a enfeitar muito a sua planilha, é capaz de que você fique um pouco perdida e não siga de fato. Então, eu vou deixar ela aqui embaixo. Vocês alterem os valores. É sempre importante deixar uma planilha de modelo. Aquele tipo de planilha que você vai querer seguir para depois. Então, assim, deixa o ideal que seria para você ali, na primeira, né? A primeira ali você vai montar como seria o ideal. Aí nas outras, nos meses reais, você vai tentar adequar essa planilha àquela que você já tem de modelo, porque daí você tem um norte para saber mais ou menos o que você precisa fazer. Então, depois que você tiver essa planilha modelo, você vai ali colocando tudo, os seus gastos. Por exemplo, naqueles 10%, você não vai deixar só coisas para gastar com o que quiser, você vai especificar com o que você gastou. Então, coloca ali um tópico. 10% gastar com o que quiser. E embaixo você coloca cinema, outra coisa, não sei com o que vocês gastam dinheiro. Mas você vai especificar ali em cada item que seja uma variedade. Você não vai precisar fazer isso, por exemplo, na sua moradia, porque é uma coisa que já é fixa. Mas você vai precisar fazer ali com as coisas que são variáveis. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de olhar os outros, porque eles vão dar uma base muito grande para que você consiga ter êxito nesse aqui. Vou deixar aqui um link para vocês baixarem a planilha. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, se inscreverem no canal e de comentarem aqui se está dando certo para vocês, se vocês vão fazer, qual é a situação de vocês, se vocês estão muito na dívida ou se vocês já estão prontos para começar essa planilha modelo número 1, que seria a ideal. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.